Na mitologia grega, o destino de deuses imortais era literalmente tecido. Entre os dedos de 3 irmãs conhecidas como Moiras, deslizava o fio com o poder de traçar todo um arco de existência. Da festa ao luto, do triunfo à ruína, da liberdade ao cativeiro. O fio da vida era uma sentença irrevogável da qual nem os mais virtuosos sábios ou os mais bravos heróis podiam escapar. Mas e se existisse aqui, neste mundo de átomos e cobiça, um elemento igualmente capaz de moldar o destino de todos nós? Meu nome é Marcelo Masrua, eu sou neurologista, neuropediatra. Eu fui professor da Universidade Federal de São Paulo, chefe do setor de neurologia infantil daquela instituição. Fui também presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. As mudanças que ocorrem no cérebro nessa fase da vida não tem paralelo com nenhuma outra fase. Para que se tenha uma ideia, o cérebro triplica de peso após o nascimento até os 2 anos de idade. Então o bebezinho nasce com 300 gramas de cérebro e vai ter 900 gramas ao final de 2 anos de idade. Nós temos aproximadamente, quando a gente nasce, 100 bilhões de neurônios, mas são formadas trilhões de conexões chamadas sinapses, e essas conexões se formam principalmente após o nascimento, nesses primeiros 2 anos de vida. Há um ritmo alucinante. Chegam a se formar no pico 2 milhões de sinapses por segundo. Então, em 1 hora, você chega a ter 7 bilhões de sinapses formadas. Imagina, é quase a população do planeta Terra. E é importante entender, muita gente acha que o cérebro nasce pronto, fisicamente pronto, e não é. Isso tudo que eu falei mostra que ele está mudando do ponto de vista estrutural. É como se você estivesse construindo uma cidade inteira num ritmo alucinante, constrói uma casa, daqui a pouco derruba aquela casa, constrói um prédio, passa uma avenida, e em nenhum outro momento da vida você vai poder fazer isso. Esse é o momento onde a arquitetura e a engenharia do cérebro estão operando de forma muito rápida. Depois vai dar para fazer só manutenção. Então uma pintura, algum reparo pequeno, mas essa mudança arquitetônica, estrutural, só nos primeiros anos de vida. My guest today may be the most important, influential, and cited scientist you've never heard of. He was listed among the top greatest living behavioral and brain science, living legends almost. To say he's prolific is an understatement, having published more than 500 scholarly articles, resulting in 127,169 citations, leading him to be listed among the top 0.01% of some 7 million scientists worldwide on the basis of his impact. Professor Jay Belsky, take 1. We need to think of the early years 2 fundamental features of brain development. And the first one is kind of surprising. And that is, to make the brain work, there have to be connections between different parts of the brains, different neurons, synapses, and whatever. But we're actually born with too many. And so, of course, the first year of life, one of the things that goes on is the brain, we call it, gets pruned. Some of the connections dissipate, they die out. And they typically die out because they're not being used. Agora, mais importante do que entender que a poda sináptica é um processo normal, é entender que ela é fortemente mediada pelo ambiente. Então, se a criança não receber estímulos adequados, vão ser podadas conexões importantes para ela. Um exemplo, se ela não estiver num ambiente linguisticamente rico, com pais que conversem muito com ela, que leiam para ela, áreas da linguagem importantes para essa criança vão sofrendo poda. Every child is born to hear a certain number of phonemes, the smallest part of speech. But different languages use a subset of the phonemes. Another language uses a different subset of the phonemes. They're overlapping, but they're not the same. And what you'll see, for example, is that
If you grew up in Asia, making the TH sound can be very difficult because your brain has what the connection that would have grown from hearing that sound in the West, you don't hear, so it withers. Now, the second part of brain development is that as you use it, connections get stronger and stronger. So it's kind of like building a muscle. You can be weak, but the more you work out, your muscles build. And by the same token, the more certain neurons, especially together, fire, there's electricity and stimulus going through them, the more strong those connections are and the more available they are to use. Então a metáfora é como se fosse realmente uma árvore que você está podando aqueles galhos que não estão sendo utilizados ou que estão crescendo de forma normal e está reforçando os galhos que você quer um funcionamento permanente. Então, esse período é um período que você tem que ter muita atenção porque o cérebro está em formação e o que se faz, o que acontece nessa faixa etária dos primeiros anos de vida repercute por toda a existência da pessoa. Se um elemento tão formidável existisse, capaz de selar vidas, de guiar povos, que reino sobre a terra não moveria todo o seu poder para dominá-lo? A escola ela tem artefatos para tentar governar os corpos infantis e, por consequência, capturar suas subjetividades. Perceberam que não era possível alterar a mentalidade da população a menos que se começasse desde a primeira infância. Sabe muito bem que é uma janela cognitiva extremamente importante. A interseccionalidade vai servir como uma lente metodológica para a construção da identidade das nossas crianças. Ela não tem o gênero ainda formado, porque o gênero é uma questão muito mais social do que natural. As ONGs trans no Brasil têm feito um ativismo judicial bastante forte. Elas recebem principalmente recursos da Open Society e da Ford Foundation. Com esse investimento pesado, isso envolve maior capacidade de convencer os operadores do direito. Que foi uma importante vitória, que realmente deixa muito explícito a proibição de leis que impossibilitem o debate de gênero nas escolas. A Pro disse que menino pode usar saia, pintar unha e usar brinco. Pode ser que no dia seguinte uma mãe ou um pai bata na porta e aí nesse momento a postura, né? A gente se posicionar. Famílias racistas, fascistas que reproduzem isso para os seus filhos. Tem muita gente que pensa que a escola tem que salvar a criança da própria família. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Nas alterações que foram ocorrendo no sistema de educação, é que ele se colocou como uma espécie de campo de batalha pela mente das crianças. O pior de tudo é que nós vemos todos esses problemas escolares, essas camadas de problemas. E mesmo assim, os pais são obrigados, aos 4 anos de idade, a matricular seus filhos na escola. E se eles não matricularem, ainda correm o risco de serem acusados de abandono intelectual.
nome é Karen, eu tenho 5 filhos. A minha trajetória de vida, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que a maior delas é que eu sou conhecida como uma mãe educadora, porque ao longo desses 15 anos eu pratico o homeschooling aqui no Brasil. Quando eu tive minha primeira filha, eu tinha uma ideia muito clara, que ela precisava da minha presença. Apesar de eu não saber exatamente como, eu até comecei a trabalhar no começo, quando ela era bebê, e depois eu percebi que realmente não era aplicável essas duas vidas, né? Uma vida no trabalho, uma vida com o bebê, porque eu não estava dando conta de nenhuma das duas coisas. E também tinha uma senhora que cuidava dela, e ela me contava então, né, quando ela engatinhava, o que ela comia, que hora que ela dormiu, a risadinha que ela deu. Falei, poxa, essa pessoa está ficando com a melhor parte. Então, achei que isso não estava dando certo. Foi quando eu decidi abandonar o meu emprego para ficar com a minha primeira filha. E aí, com o meu segundo filho, a mesma ideia, eu vou ficar com o meu filho, vou cuidar dos dois e tudo mais. Até que começaram as primeiras perguntas, que era, nossa, mas agora você vai ter outro bebê e vai ter uma criança pequena em casa? Não é melhor pôr na escolinha? Como que você vai dar conta disso tudo? E aquilo foi entrando na minha cabeça, como eu ia dar conta de 2 crianças. E eu fui, assim, pressão total, né? Essa pressão social mesmo. Quantas vezes eu ia em ambientes onde, se eu falasse que eu não trabalhava, que eu cuidava dos meus filhos, assim, as pessoas já basicamente mal conversavam comigo. Por quê? Porque tinha essa relação direta entre essa pessoa que cuida dos filhos, né? É uma pessoa sem valor, uma pessoa desinteressante. As ideias, elas não nascem espontaneamente. Existe uma causa feminista que mostra que essa família no lar, ela está sendo obrigada a estar ali, que aquilo seria uma opressão para essa mulher. O Estado precisa garantir que as mulheres, elas tenham acesso ao mercado de trabalho. E elas só podem fazer isso como? Abandonando seus filhos, terceirizando seus filhos. I had the good fortune of being in graduate school at a time when the United States federal government became interested in what are the effects of daycare. And they issued a number of contracts to a number of well-known scholars, one of them being a man named Urie Bronfenbrenner, and he invited me to participate in his preparing a report on this issue. Because of my heavy involvement, I ended up publishing a paper in 1978. And basically what we found is that for all the hemming and hawing and raising concerns about children being separated from their parents and daycare, there wasn't much evidence pro or con, quite frankly. And on top of that, there were many questions that hadn't been asked or answered. But it was the late 1970s. Feminism was on the march and becoming ever more ingrained in the culture. So the fact that we weren't saying there are risks or problems associated with daycare was taken as a green light, as everything's okay. Over the next 8 years, I became a scholar of the effects of daycare because I had the foundational knowledge, and more work started to emerge. And like many of my brethren, every time data came up, a study was published that showed some potentially bad news, I found a way, like all my brethren did, to explain it away. Oh, it was a small sample. Oh, they were just poor kids. Oh, they just asked parents questions. They didn't really observe the kids. And that over time became troubling to me because I found myself, the way I always describe it is, having to twist around like a pretzel to dismiss the unpleasant news, which wasn't really ideologically attractive to me, and
my whole field. And so I stopped doing that. And what I realized was, and I'm quoting myself here from a paper that was very controversial that I wrote in 1986, is that there was a slow, steady trickle of disconcerting evidence. And that evidence, on the one hand, seemed to indicate that kids who started in daycare in the first year of life, especially for about 20 or more hours a week, were more likely to look insecurely attached to their mothers at the time when they were about a year or a year and a half old. There was separate evidence that said the same kind of early daycare seemed to be related to problematic functioning in 3 to 8-year-olds. And when I say problematic functioning, I can also call it externalizing behavior, but it really we're talking about is disobedience, noncompliance, aggression. And as I've come to realize in the way that my field reacted to it was, I had broken the 11th commandment of my field. Thou shalt not speak ill in any manner, shape, or form of daycare. A gente sabe e a gente vê quando você vai buscar por pessoas que estudam essa questão de ser um benefício para a criança ela estar no lar, né? Ela ser perseguida como uma pessoa que está contra a liberdade feminina. What was so disconcerting was not that people disagreed with my reading of the evidence, but the discourse was not simply analytical, scientific, methodological, statistical. It became what we call in the business ad hominem, which was character assassination. I wanted mothers barefoot and pregnant in the kitchen. I was against daycare. I was, an anti-feminist. And what was crazy and really so disappointing was just a few years earlier, I had won an award for early career achievement because of my accomplishments. And in fact, some of the people who admired me back then now treated me like a pariah. And what I came to realize was the Academy was much more ideological than I had imagined. Because I can recall back in the heyday of the war, like in 1987, when I got a call from a graduate student in the University of Wisconsin who was in tears because she was showing evidence consistent with what I had hesitantly concluded. And she was told, if you publish those data, you'll never get your PhD. That's very Soviet. That's very communist. You either speak the party line or you end up in the gulag. Well, going to graduate school, spending a lot of time earning your PhD, but then not getting it because you haven't spoken the party line, that's an intellectual gulag. After this war started, more and more evidence started dribbling in, perfectly consistent with what I had intuited. Every scientist wants to be ahead of his time or her time. Well, the trouble with being ahead of his or her time is, it's lonely. Tem estudos que mostram, esses estudos do cortisol começaram a ser feitos a partir dos anos 2000, dosando cortisol na saliva de crianças que ficavam em tempo integral na creche. Todos nós temos produção de cortisol, é um hormônio naturalmente produzido pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. Só que o pico de produção, os níveis mais altos, são de manhã e vão caindo ao longo do dia. O que se observou nessas crianças? Que os níveis eram mais altos e iam aumentando ao longo do dia, à medida que a criança ficava na creche. O cortisol tem um problema muito importante porque é um hormônio de estresse. Então, num estresse agudo, ele aumenta para preparar o organismo para uma resposta. Mas se o estresse é crônico, aquilo fica mal funcionante. Então, o cortisol em níveis elevados continuamente leva à atrofia de regiões do cérebro, isso já medido em estudos de imagem, atrofia do hipocampo, que está relacionada à memória e ao aprendizado, atrofia do córtex pré-frontal, que está relacionada à regulação das emoções, o controle das emoções. After I had raised my concerns in 1986, the counter-argument to what I was observing about quantity of care, how much time kids spend in care, was it's quality, stupid. Meaning, if the quality of care is okay, then the quantity of care won't matter.
That debate actually led, and this is the best thing about the daycare wars, which it led this government agency, the NICHD, funding this huge, largest ever, most comprehensive ever, and that's still true today, study of the effects of daycare, starting when kids were born and following them through age 15. What the evidence showed at 2, at 3, at 4, through middle childhood, and even up to adolescence, was that basically quality of care effects did not account for quantity of care effects. And what was really interesting was that where better quality of care, more attentive, responsive, stimulating care, in contrast to less attentive, responsive, and stimulating care, fostered better language development, better intellectual development, better academic achievement to a modest extent. When it came to quantity of care, it predicted aggression, disobedience, noncompliance, and eventually impulsiveness and risk-taking in adolescence. So here we really had this fascinating discovery in which the benefits of quality and the costs of quantity are different. And again, what always has amazed me, and it's many years since then, is how many of the people who were involved in this study, whose names are on the publications making the points I've just summarized, when they were writing themselves, by themselves, about the study, they would herald the good news about quality care, and they would not deal with the bad news. So they were still sort of in denial. A instituição da creche nasce com a Revolução Industrial, como centro de guarda dos filhos de mães operárias. Nas décadas de 60 e 70 do século passado, a segunda onda do feminismo dá novos contornos ao tema, transformando as creches em reivindicação política e pressionando pela proliferação da oferta de vagas. Foi quando os pesquisadores americanos do desenvolvimento infantil se interessaram pela questão, fazendo despontar o maior especialista do mundo na área, Jay Belsky, e décadas mais tarde, a pesquisa do NICHD, a maior já conduzida sobre o assunto. Nessa pesquisa, Jay Belsky e colegas identificaram efeitos prejudiciais distintos da elevada quantidade e da baixa qualidade de cuidados não maternos nos primeiros anos de vida. São também esses dados que nos permitem reconhecer que o Brasil combina, como poucos países, o pior das duas dimensões estudadas. Segundo o Censo Escolar 2025, 41,8% das crianças brasileiras entre 0 e 3 anos frequentam creches, com 61,7% delas em regime de tempo integral. O tempo integral exige jornadas mínimas de 7 horas, frequentemente chegando a 9 ou 10, em um acúmulo semanal que supera em pelo menos 50% tanto a média da OCDE quanto o limite crítico apontado nos estudos para maior escalada de sequelas comportamentais. Alterando o critério de quantidade para qualidade, o quadro se agrava ainda mais. A pesquisadora Maria Malta Campos aplicou um teste internacional em 147 creches de 6 capitais brasileiras. As turmas obtiveram média de 3,3 em uma escala de 1 a 10, com apenas 2 municípios alcançando o nível de qualidade básico e os demais pontuando como inadequados. O Brasil não apenas ignora as evidências que indicam os efeitos nocivos de seu modelo, mas também trabalha incansavelmente para expandi-lo. O novo Plano Nacional de Educação estipula que, até 2034, 60% das crianças de 0 a 3 anos sejam atendidas pela rede de creches. Primeiro a gente tem essa questão da creche, da criança ir para a creche muito pequenininha e a gente sabe dos problemas relacionados ao vínculo, à segurança, à proteção dessa criança. Depois a gente tem um segundo momento que é a pré-escola. E aí, além desses problemas relacionados à segurança, proteção, vínculo, a gente tem problemas na metodologia e a gente tem problemas também no conteúdo. Meu nome é Ilona Beth Kerrazi, tenho mestrado e doutorado em política educacional
E, além disso, eu trabalhei muitos anos em ONGs de educação e hoje em dia, até o final do ano, eu tenho um cargo no Conselho Nacional de Educação. Eu fui secretária de Educação Básica também no governo Bolsonaro. A educação infantil, ela é uma obrigação recente do arcabouço legal brasileiro. Até 2005, a entrada obrigatória para a educação escolar no Brasil era 7 anos. Depois houve uma modificação no governo Lula, em 2005, para 6 anos. E depois, no governo Dilma, em 2013, passou-se então para 4 anos. Na Europa, você tem, em geral, aos 6 anos, com o governo subsidiando ou pagando totalmente a creche e a pré-escola para as famílias que desejarem. Nos países ligados ao Reino Unido, né, Commonwealth, aí você tem o ex, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Hong Kong, é 5 anos. O que diferencia no Brasil? A questão não é só os 4 anos, é que nós obrigamos as crianças a irem para a escola e não tem nenhum parâmetro de aprendizado. Mesmo esses países cuja obrigatoriedade é aos 6, tem currículo para antes dos 6. Every child is welcome in early childhood education, which is an integral part of the Finnish education system. Então, para aquelas famílias que mandarem para a escola, as crianças vão aprender alguma coisa. E, em geral, porque é a regra geral do mundo inteiro, a alfabetização, né? Então, para preparar a criança já chegar praticamente alfabetizada aos 6 anos ou aos 5 anos. E questões elementares de matemática, que é lidar com quantidades, observar o comportamento de corpos no ambiente, mapas, não sei o quê. Tem uma matemática elementar que faz parte das brincadeiras da educação infantil. A nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o tipo nosso currículo nacional, proíbe isso. Eu sou Pedro Caldeira, sou professor associado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vivo no Brasil há 15 anos e quase 6 meses. Há cerca de 10 anos, eu e a minha esposa fomos convidados para fazer a formação em alfabetização de todos os professores da nossa cidade. Estamos a falar de professores de educação infantil e dos anos iniciais, mas era uma professora de educação infantil. Sentiu-se encorajada a relatar, no intervalo, uma situação que ela tinha vivido. A assessora da Secretaria Municipal de Educação repreendeu-a porque ela estava a ensinar aos seus alunos mais do que 20 em termos de contagem. Eu dialoguei com ela e disse: olha, acho que a situação que está a viver é uma situação, no mínimo, esdrúxula e acho que faz muito bem em esconder as aprendizagens dos seus alunos à assessora, porque ela nunca irá entender isso. O socioconstrutivismo é uma teoria antiga, ele vem das décadas de 20, 30, 1920, 1930, principalmente com Jean Piaget e Vygotsky, mas ele foi interpretado de forma ideológica em modelos de ensino muito radicais no Brasil, que se arraigaram no Brasil principalmente. Em outros lugares do mundo você não vê isso. Eu também tive formação em Vygotsky, mas eu não tive formação em Vygotsky tal como os professores aqui no Brasil têm. Vygotsky falava em indivíduos mais sabedores que poderão ajudar à construção do aprendizado de indivíduos menos sabedores e falava em zonas de desenvolvimento. Em termos de zona de desenvolvimento proximal, relaciona-se com aquilo que o aluno consegue fazer com o apoio de alguém mais sabedor. Isto é o importante em termos de Vygotsky. Isto não é ensinado aos professores nem na formação continuada, nem na formação inicial. E essa ideia de que a criança constrói sozinho o conhecimento e o professor é um mero facilitador, ela, quando levada ao extremo, ela é muito perigosa e atrapalha o desenvolvimento e deixa essas crianças com um potencial aquém do que poderia.
Em 2010, Bernadette Gatti analisou o currículo de 71 cursos de pedagogia no país. O panorama para a educação infantil foi de abandono, com apenas 5,3% das disciplinas obrigatórias dedicadas a ela. Além disso, apenas 30% da carga horária total se voltava para a formação pedagógica específica, enquanto os 70% restantes se distribuíam entre temas como teoria política, sociologia e psicologia. Os estágios docentes eram tão mal documentados que nenhuma análise sistemática deles foi possível, com indícios fortes de que se resumiam à observação passiva. Um mapeamento nacional mais recente, de 2023, encontrou nos cursos públicos de pedagogia menos de 4% de conteúdo dedicado à educação infantil e a quase inexistência de matérias voltadas ao trabalho com bebês. Já uma pesquisa qualitativa de 2024 ouviu estudantes confessarem que evitam estágios em creches por insegurança, completando o ciclo de despreparo na formação e na prática docente. A teoria é Paulo Freire mesmo. A teoria é a ordem que Paulo Freire deu lá na Pedagogia do Oprimido a educação é bancária, você não pode fazer isso, não existe o desnível, o aluno tem saberes, não sei o quê. Não nos podemos esquecer que é o autor da educação mais citado em todo o mundo, mas aquilo que é citado do Paulo Freire são apenas e só ideias. Não são trabalhos práticos que ele tenha desenvolvido. Não é o exemplo de uma pesquisa científica que possa ser defensável para sustentar toda a educação de um país. Então, assim, essa é a ordem, é o dogma religioso de todo mundo que fez um curso de pedagogia no Brasil. É isso que ele vai aprender, ele vai ler toda a obra de Paulo Freire, e o Paulo Freire é o grande ser inspiracional da lógica. As crianças não podem ser transformadas em robozinho, elas não podem aprender. Vai escolarizar as crianças. Sim, você não diz que a escola é obrigatória? Por que é que não se pensa em fazer propostas diferenciadas dentro da educação pública? Por que é que todos temos que seguir a BNCC? Quando nós não temos essa diversidade de alternativas, se o caminho conduz a maus resultados, vai conduzir a maus resultados para todos. Deixa eu dar uma marcha ré aqui, é o seguinte. Existem sistemas educacionais no Brasil, principalmente nos municípios, para a educação infantil Fundo 1, que já perceberam, tipo Sobral, né, que foi o caso que eu estudei no doutorado, que resolveram fazer diferente, né? Até porque Sobral fez a sua revolução lá escondidinha no sertão do Nordeste, ninguém percebeu. Mas é super remar contra a maré. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, bom, eu tenho que estudar isso aqui é um laboratório de política educacional que deu certo, né? Porque até eu desconfiava que aquilo ali podia ser uma coisa estranha. Cheguei lá e falei, era um Shangri-La educacional. Sobral foi descoberto por causa do Saeb, né? Então as reformas começaram em 2000, não havia avaliação externa nessa época no Brasil censitária. Eles próprios aplicaram os testes. Na cabeça deles, eles tinham organizado toda a educação primária lá. E os meninos lá no fim do primário, que ainda era a parte municipalizada, era mais o primário, lá no fim do primário ninguém sabia ler, né? Ou praticamente ninguém. Aí tomaram um susto e deram a sorte. Aí é que está, né, como o Brasil é terra arrasada. E chamaram o único acadêmico brasileiro que estudava alfabetização sob o ponto de vista da ciência cognitiva e acompanhava, e lia inglês e acompanhava o que estava acontecendo. Apesar dos nossos resultados ruins no programa Acelera Brasil, o Instituto Ayrton Senna criou um novo programa chamado Escola Campeã. E o principal consultor
ou idealizador do programa, chamava-se João Batista Oliveira. E foi ele quem alertou. A meninada não sabe ler. Se não sabe ler, é lógico que ela não vai saber matemática, não vai fazer história, ela não vai saber geografia. Isso é uma coisa óbvia. E nós começamos a seguir à risca as recomendações que o professor fez. À risca. Em 2005, Sobral ocupava a posição 1366 no IDEB, o índice que mede a qualidade do ensino fundamental no Brasil. Em 2017, o município ocupou a primeira posição do ranking, naquele que se consagraria como o maior salto de desempenho da história recente da educação pública no país. Entre os pilares da revolução estavam a escolha de diretores, que deixou de acontecer por indicação política, passando para seleção técnica, a aplicação de avaliações periódicas com acompanhamento individualizado dos alunos e um compromisso inegociável com a alfabetização das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Apesar de a alfabetização acontecer formalmente a partir dos 6 anos, o milagre de Sobral só foi possível graças à reforma também promovida na educação infantil, com a universalização da pré-escola e principalmente a estruturação de currículos com objetivos claros e uma formação docente direcionada para essa etapa, capaz de corrigir as deficiências que os professores traziam da formação universitária. Quando eu voltei de lá e disse, olha, eu vou estudar educação escolar, mas a partir de um estudo de caso de Sobral, eu quase apanhei. O Sobral já estava ganhando uma certa fama, e aí o establishment da ideologia de esquerda daqui de São Paulo já tinha carambado em Sobral, que era um projeto, como é que era? Liberal, essas coisas que eles põem. Só não era fascista ainda porque não estava na moda, né? Chamar de fascista, mas era alguma coisa nessa linha neoliberal. A educação infantil não se mede no Brasil. Você só consegue pegar que o aluno não foi alfabetizado, por exemplo, no SAEB, que começa no 2º ano. Isso é outra luta. No Brasil, os exames regulares aplicados diretamente aos alunos começam no ensino fundamental e se estendem até o encerramento do ensino médio, em avaliações como o SAEB, o PISA e o Enem. Apesar de não haver teste equivalente para a educação infantil, pesquisas pontuais nos permitem vislumbrar as condições em que ela opera, como é o caso da EAP, desenvolvida pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Avaliando a dimensão currículo, interações e práticas pedagógicas em mais de 3.400 turmas distribuídas por 12 municípios, o estudo classificou 33,9% delas como inadequadas e outras 11,6% como inaceitáveis, com risco de comprometimento ativo do desenvolvimento das crianças. O mesmo relatório revelou que apenas 9% das turmas contavam com planejamento pedagógico diário e que em 55% delas não havia leitura de histórias. Quando a gente vê numa pesquisa nacional que 55% das turmas não tem leitura de histórias, você pensa, é preocupante, porque se sabe, já é comprovado da importância da leitura no desenvolvimento da criança. Porém, com a decadência da escola atual e os tipos de leitura que essas crianças têm acesso, talvez seja melhor que as crianças não tenham mesmo leituras. Viva as unhas coloridas! João adora pintar as unhas, ainda mais com cores alegres como ele. Em muitas tardes, depois de fazer a lição de casa, João pede à sua mãe que o deixe usar seus esmaltes. Sua mãe acha graça, sempre sorri, dá um beijinho nele e então lhe dá os esmaltes. Um dia, João estava com as unhas pintadas de um lindo vermelho vivo e assim que chegou à escola, 2 meninos se meteram com ele. Pintar as unhas é coisa de menina. Você é menina, é menina.
O pai olhou para João e, muito sério, disse: João, eu também sou menino. E sabe de uma coisa? Vamos pintar nossas unhas. Eu quero a cor laranja. Depois desse dia, João passou a pintar as unhas só aos finais de semana. Uma semana depois, era o aniversário de João. E como em todas as segundas, João foi para a escola com as unhas sem pintar. Ao chegar, a porta da sala estava fechada. Quando João abriu, teve uma grande surpresa. Todos os meninos e todas as meninas da turma estavam com as unhas pintadas. Parabéns, João! Todas as diretrizes têm uma linguagem completamente feita para você não entender o que está ali. É palavra de ordem em cima de palavra de ordem. A senha é: não ensine, mas vá para a sala de aula para falar de mudança climática, da guerra entre as raças, de todas essas pautas. Isso sim, isso é para ir para a sala de aula. E você sabia, tia Carla, que os nossos moradores da África foram sequestrados da África e trazidos para o Brasil? Reconhecendo e apoiando as lutas anticoloniais e antirracistas de povos historicamente minorizados. É necessário, então, que a gente faça a crítica a essa presença do eurocentrismo na nossa cultura, na forma como a gente se organize e que considere outras possibilidades. Conceitualmente, eu sei que os estudantes em educação domiciliar aprendem mais que os seus pares que frequentam a escola. E sei quais são as razões que levam muitas famílias a educarem os seus filhos em casa. Porque os valores que estão a ser transmitidos nas escolas não são ajustados aos valores das famílias. E a gente sabe que o homeschooling não é regulamentado no Brasil. Só que a gente tem que entender que há uma diferença entre não ser regulamentado e ser proibido. Vocês imaginam que eu estou há 15 anos fazendo homeschooling. E se eu fosse esperar a regulamentação, eu nunca ia fazer homeschooling. Então, é isso que os pais entendem quando desejam um homeschooling, que muitas vezes eles ficam receosos pela falta de regulamentação, mas eles sabem que esse preço que eles estão pagando de uma possível denúncia, né, ele realmente faz diferença na vida das crianças. E fora do Brasil, tem algo que se chama homeschooling parcial. E aí é uma coisa bem interessante, porque o Estado está colaborando com a família. Em que sentido? O Estado sabe que essa família é educadora, mas ele permite que a criança frequente os laboratórios da escola, que aqueles passeios que a escola faz, essa criança homeschooler ela também pode fazer. E outros países, a gente vai perceber que o Estado dá recursos financeiros para essa família, para que ela compre os materiais, porque ele entende que a família está fazendo seu papel educador, ela está atuando para o bem daquele país. Agora, no Brasil, não. No Brasil, as famílias, além de serem obrigadas, caso haja uma denúncia e caso o Ministério Público aprove isso como algo que não está sendo adequado, como um abandono intelectual, por exemplo, então vamos multar essa família. Né? E muitas vezes uma multa muito, muito alta. Pega uma mãe que está sendo processada e multada em R$100 mil por manter o filho estudando em casa. Então, ao invés da gente ter uma ação de colaboração Estado e família, a gente tem um Estado de modo autoritário obrigando as crianças a partir dos 4 anos a frequentarem a escola. O homeschooling é demonizado porque poderá incentivar situações ou gerar situações de abandono intelectual.
o maior responsável pelo abandono intelectual no Brasil é o Estado brasileiro. Na Grécia, quando surge a instituição escolar, o ser humano ele já era educado por outras formas. Ele era educado na sua família, ele aprendia a língua, ele aprendia através de cantos. A escola, em certo momento de crescimento da cidade, passou a ser interessante, né? Você, um professor que reunia sob um ambiente comum alguns alunos que ele ajudava a preparar para potencializar essa formação que ele já tinha de alguma forma, né? Então era uma iniciativa própria da sociedade civil. Porém, nós tínhamos um outro modelo na Grécia, que era o modelo de Esparta. Então as crianças eram retiradas da família, logo aos 7 anos eram entregues a um professor, um instrutor que ia adestrar para a batalha, que ia tornar aquela criança forte, mas também obediente. Foi só no século XVIII, na Prússia, que se cria pela primeira vez uma educação que fosse para todos, que fosse controlada pelo governo. E esse modelo logo foi copiado em primeiro lugar pela França. Então, após a Revolução Francesa, os revolucionários perceberam que não era possível alterar a mentalidade da população a menos que se começasse desde a primeira infância, porque os pais se mostravam avessos a cultivar outros valores que não aqueles que eles já naturalmente reconheciam. Então, no desespero de perceber que era impossível alterar isso apenas com discurso, apenas com convencimento oratório e político normal, eles pensaram então em agir com as crianças. A escola ela tem artefatos para tentar governar os corpos infantis e, por consequência, capturar suas subjetividades. Cartazes, dizeres, imagens, músicas, histórias, brincadeiras, vestimentas, práticas. Então, a interseccionalidade vai servir como uma lente metodológica para a gente fazer a leitura, né, essa leitura do que é produzente para a construção da identidade das nossas crianças. Julian é uma sereia. Este rapazinho se chama Julian. Julian adora sereias. Enquanto a avó de Julian toma banho, Julian tem uma ideia. Ele pega uma planta e flores no jarro da avó e coloca na cabeça. Depois, ele passa o batom da avó na boca. Ele vê a cortina na janela e decide vestir a cortina como se fosse a cauda de uma sereia. Quando sua avó sai do banho, ela vê Julian daquele jeito e diz: "Venha cá, meu filho." Ela dá ao Julian um colar. Os dois saem de casa. "Sereias", sussurrou Julian. "Iguaizinhas a você, Julian. Vamos com elas." Fim. A criança, nos primeiros anos de vida, ela consolida a sua identidade de gênero. A biologia é tão importante, principalmente a testosterona no período de desenvolvimento fetal, porque ela atua diretamente no cérebro do feto. E já existe um dimorfismo sexual cerebral. O que é o dimorfismo? Dois cérebros diferentes. O cérebro de meninos e meninas, de fetos masculinos e femininos, já é diferente desde intraútero. Ela não tem o gênero ainda formado, porque o gênero é uma questão muito mais social do que natural. O gênero não é uma questão natural, é a sociedade que impõe. Quando a escola coloca que tudo é uma construção social, isso é muito perigoso, porque vai contra a biologia. Isso aumenta o risco de desenvolver disforia de gênero, desenvolver ansiedade, desenvolver problemas de autoimagem corporal. Isso não, digamos que é presente na maioria dos professores, mas não é a maioria dos professores que dita o rumo da educação, mas sim aqueles que têm mais iniciativa em tomar o controle do processo. A gente tem essa falsa ilusão que essas construções sociais e distinções entre gêneros, elas são questões naturais, né?
A disforia de gênero é quando o indivíduo não se percebe com aquela identidade sexual que ele tem. O sexo ele é biológico, então você tem o sexo masculino e o feminino. Isso é dado por características